No capítulo desta quarta-feira, 10 de dezembro da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like. Marco Antônio pede para Mariana levar a filha dele lá dentro da pensão de Dolores para Juliana, que ele espera ela lá fora. Mariana compreende que Marco Antônio não quer encontrar com Mateu. Maria do Socorro fica admirando a casa que Gumercindo vai comprar. Ela fala para o marido que é um sonho eles saírem da fazenda para irem morarem lá. Gumercindo garante para Maria do Socorro que a casa já é deles. Ela pergunta por que ele está afirmando isso. Gumercindo fala que a proposta que ele fez foi irrecusável. Maria do Socorro, que não sabe de nada sobre a fortuna de Gumercindo, pergunta se ele tem tanto dinheiro assim. Gumercindo pergunta por que ela está preocupada com isso agora. Maria do Socorro conhece o marido e sabe que ele nunca foi de ficar gastando dinheiro, cometendo loucuras. Você merece essa casa, Maria do Socorro. Maria do Socorro deixa claro que ela está do lado dele porque ama ele. Ela nunca pediu muito para ele. Gumercindo fala para sua amada que ele quer dar a casa de presente para ela. Maria do Socorro fica curiosa em saber por que ele quer dar para ela a casa. Gumercindo tem consciência de que já fez sua esposa sofrer muito. Ele quer recompensá-la por isso. Maria do Socorro pede por favor para Gumercindo não lembrar ela agora da negrinha Naná. Gumercindo se redime por falar nisso. E Maria do Socorro pede para ele não lembrar do passado, porque ela nunca foi tão feliz como ela está viajando com ele. Gumercindo percebe que sua esposa é uma mulher muito generosa. Maria do Socorro deixa claro que ela só é generosa porque ama ele. Gumercindo acredita que não, ela só se acostumou com ele. Maria do Socorro se declara para o marido, falando que ela ama ele. Gumercindo confessa para Maria do Socorro que depois que deu aquela confusão com a negrinha Naná, ele temeu em perder ela. Maria do Socorro lembra o marido que ela perdoou ele. Os dois se declaram um para o outro e depois se beijam. Mariana fica tão feliz ao ver Juliana com a filha dela. Juliana não acredita que a filha dela vai ficar com ela de vez. Ela pergunta para Mariana qual foi a reação de Janete. E Mariana conta que Janete ficou furiosa ao ver Marco Antônio mandando ela arrumar a neta para trazer para ela. Mariana fala que Marco Antônio está na porta. Ele ficou com receio de encontrar o Mateu lá dentro. Juliana deixa claro que Mateu não está àquele horário lá, ele foi trabalhar. Mariana fala para Juliana que Marco Antônio não quis correr o risco de prejudicá-la. Juliana compreende Marco Antônio. Mariana deixa claro para Juliana que Marco Antônio ainda ama ela. Juliana não acredita muito nisso, porque Marco Antônio está vivendo bem com Rosana. Mariana conta que viver bem eles estão vivendo, mas Marco Antônio ainda não esqueceu ela. Se aquela Rosana resolver ir embora de lá, eu duvido que Marco Antônio resolva sair correndo atrás dela, como ele corria atrás de você. Juliana é muito grata por Marco Antônio ter devolvido a filha dela. Ela não quer pensar em outra coisa. Mariana conta para Juliana que Marco Antônio, conversando com ela, ele disse que vai pôr o filho dela nos braços dela novamente. Juliana sorri, sabendo que Marco Antônio irá cumprir a promessa de ajudar ela a recuperar o filho. Mariana fala sobre Juanito ser filho de Juliana. E Juliana pede para Mariana não ficar repetindo isso porque a espanhola não pode saber que ela já sabe que Juanito é filho dela. Mariana fala para Juliana que ela sabe. O marido dela alertou ela sobre isso. Juliana sorri para Mariana. Ela aparece na porta para agradecer Marco Antônio por ter cumprido a promessa e ter trazido a filha deles para ela. Marco Antônio pede para Juliana somente cuidar bem da filha deles. Enquanto isso, Amadeu e Mateu estão na casa bancária pedindo mais dinheiro para Francesco para continuar os acabamentos dos sobradinhos. Francesco pergunta se eles já fizeram os cálculos de quanto vai sair o que eles precisam. Amadeu dá uma resposta com valores para Francesco. Francesco só falta ter um infarto quando vê o valor que eles estão pedindo para ele e manda eles baixarem esses preços. Gumercindo deixa claro para Rosana que ele vai fazer de tudo para comprar casa lá perto deles. Rosana fica feliz ao saber que vai ficar perto do filho. Maria do Socorro vai se retirar para descansar um pouco. Rosana não tem nada que falar para o pai dela tudo o que acontece naquela casa. Pois bem, ela conta para Gumercindo sobre a briga entre Marco Antônio e Janete, porque ele devolveu a filha para Juliana. Gumercindo mesmo não entende por que Rosana está falando isso para ele. Rosana fala besteira para Gumercindo, afirmando que Marco Antônio não esqueceu Juliana. Ele pergunta por que ela está falando isso para ele. Rosana quer uma desculpa para ir embora de lá.
Ela deixa claro que um homem abandonado pela mulher não é tão generoso como ele foi com a Juliana. Mariana parece que quer fazer o cupido entre Marco Antônio e Juliana, contando que a atitude dele mexeu muito com ela. Marco Antônio deixa claro que só fez isso porque era o que realmente Juliana queria, ter a filha de volta. Mariana fala para Marco Antônio que Juliana acredita que Francesco e ele vão devolver o filho dela, que ela abandonou na roda da Santa Casa. Marco Antônio percebe que Mariana sente remorso pelo que fez, sendo obrigada por Janete. Mariana confessa que sim, e que ela não se perdoa por ter feito o que Janete pediu naquela noite. Marco Antônio não gosta de lembrar disso. Hortência entra no quarto e vê Juliana fazendo carinho na filha dela. Ela pergunta se ela pode deixar o Juanito com ela um instante. Juliana, que recebeu vários nãos de Hortência quando queria ficar cuidando do Juanito, agora ela diz não com gosto para Hortência, deixando claro que ela está cuidando da filha dela. Hortência fica sem graça com a resposta de Juliana e diz que não tem problema. Juliana fica fazendo carinho na filha dela. Hortência acha estranho a mudança repentina de Juliana. Juliana lembra do que Mateu falou para ela, que ninguém pode perceber que eles já sabem sobre Juanito ser filho deles. Amadeu conta para Mateu todo feliz que ele dormiu com Hortência novamente. E ele fala o quanto ama aquela espanhola. Mateu brinca com Amadeu, falando que ele vai tirar as medidas dele porque ele vai mandar fazer um caixão para ele. Amadeu manda Mateu virar a boca dele para lá e o chama de infeliz brincando também. Dolores e Hortência estão preocupadas com a mudança de Juliana. Dolores comenta com Hortência que ela não está entendendo mais nada sobre a filha de Juliana, que primeiro tiram ela e depois devolvem. Hortência fala que foi o pai da menina quem trouxe ela pessoalmente. Dolores faz questão de lembrar a besteira que Juliana fez em trocar Marco Antônio pelo Mateu. Ela elogia a beleza de Marco Antônio, diz que ele é cheio do dinheiro, filho de banqueiro. Ela não sabe que loucura deu na cabeça de Juliana para largar um homem daqueles. Hortência quer comparar o marido dela com o de Juliana, que é o Marco Antônio. Ela diz que o marido dela é rico e ela não quer ele. Dolores deixa claro para Hortência que não tem comparação. O marido dela é um traste, diferente do marido de Juliana. Hortência fala que ela quer que Hernandes suma da vida dela. Eu já sei, é por causa do italiano Amadeu. Hortência confessa para a mãe o quanto ela gosta de Amadeu e que ele fez ela se sentir mulher novamente. Dolores pergunta para a filha se ela não tem noção que o Amadeu pode morrer nas mãos do marido dela por causa do caso deles. Hortência, como está apaixonada e acha que tudo é conto de fadas, fala para a mãe que ela morre com Amadeu se for preciso. Dolores revira os olhos, percebendo que a filha dela não tem juízo. Amadeu chega na pensão com Mateu, já olhando para a cozinha para ver se vê Hortência, mas não vê ninguém lá. Mateu chega em casa e vê Juliana cuidando da filha dela. Ele fecha a cara na hora ao ver que a filha dela está de volta. Juliana percebe a cara dele fechada. Mateu pergunta para Juliana o que é isso. Juliana sorri e fala que a filha dela voltou para ela. Mateu, não gostando muito, pergunta como foi que isso aconteceu. Juliana conta a verdade, que Marco Antônio devolveu a filha dela. Mateu fecha a cara e fica com raiva, e pergunta se ela esteve com o marido dela. Juliana inocentemente confessa que passou o dia com Marco Antônio, e fala para Mateu que ela tem um monte de coisas para contar para ele. Engraçado, Mateu pode ir ver o filho dele e chegar perto de Rosana, mas ele não quer que Juliana chegue perto de Marco Antônio. Ele fala que não quer escutar o que ela tem para falar. Se ela está com a filha dela, tudo bem. Juliana conta para Mateu que ela foi com Marco Antônio no advogado saber como eles podem fazer para recuperar o filho deles. Mateu fica com raiva porque Juliana foi no advogado junto com o marido dela. Juliana deixa claro que Marco Antônio precisava saber da história toda. Mateu pergunta por que ela voltou com a filha dela nos braços. Juliana conta que Janete não deixou ela entrar na mansão para ver a filha dela. Mateu debocha falando que Marco Antônio ficou morrendo de pena dela e devolveu a filha deles. Juliana deixa claro para Mateu que ele não precisa ficar com ciúmes de Marco Antônio. Eles não têm nada um com o outro. Mateu diz que não está com ciúmes, se levanta e sai do quarto com raiva. Juliana percebe que Mateu está na realidade com raiva porque ela trouxe a filha dela de volta. Francesco gosta de saber da atitude que Marco Antônio tomou com Juliana. E Marco Antônio fala que só fez isso porque Janete não ia permitir que Juliana visse a filha. Ela escorraçou a pobre coitada de lá. Francesco fala para o filho que aquela criança precisa mais da mãe dela do que dele. Marco Antônio confia em Juliana. Ele sabe que ela é uma mãe dedicada.
E também será mais fácil ele ver a filha dele do que ela ir até a mansão e ser humilhada pela Janete. Francesco dá razão para ele e fala para eles irem trabalhar. Gumercindo assim nos papéis da compra da mansão para Maria do Socorro, Hortência está ajudando a mãe dela na cozinha e olha para Amadeu e sorri. Ele pisca para ela e fica olhando-a com um olhar sedutor. Hortência fica sem graça com o charme do seu amado. Amadeu percebe que Mateu está de mau humor e pergunta o que foi, mas Mateu não quer falar e diz que não foi nada. Amadeu fala para Mateu que ele não engana ele. Mateu pede por favor para ele não ficar fazendo perguntas e cuidar da espanhola dele que está olhando para ele lá da cozinha. Amadeu olha para Mateu deixando claro que ele está amando. E Mateu, como está com raiva, fala que ele está odiando. Amadeu nem liga para o problema de Mateu e olha para a espanhola dele. Hortência está olhando para ele também e Dolores só prestando atenção neles. Marco Antônio está penando vindo embora para casa andando depois do que Janete fez com Damião e foi levado o coche deles. Marco Antônio mal chega em casa e Janete já vai infernizar o filho. Ele deixa claro para a mãe que não adianta ela querer fazer escândalo porque a filha dele vai ficar com a Juliana. Janete manda Marco Antônio não esquecer que os hóspedes na casa dela são os pais da mulher dele. Eu não me esqueci em nenhum momento. Janete fala para o filho que Rosana não gostou da paciência e mansidão que ele teve com aquela italiana. Com a Rosana eu me resolvo depois, mamãe. Janete tenta fazer chantagem com Marco Antônio, mandando ele arrumar uma boa explicação para a Rosana, porque ela pode acabar indo embora de lá. Marco Antônio deixa claro para a mãe que ele pouco está se importando com Rosana e que ele não vai ficar chorando por ela. Janete fala alto com Marco Antônio, perguntando se ele vai correr atrás daquela italiana de novo. Marco Antônio fica com raiva da arrogância da mãe e deixa claro que o que ele está tentando fazer é que aquela italiana, que ela fala com um tom de deboche, não mande ela para a cadeia. Janete arregala os olhos preocupado e fica se perguntando do que o filho dela está falando. Paola comenta com Francesco o quanto está sendo difícil na fábrica dela, sair igual o macarrão dela. E Francesco diz que aquelas máquinas têm as mãos dela de fadas, para dar um jeito nisso. Paola diz que na casa dela ela faz macarrão para quem ela ama. Francesco dá umas ideias para Paola adicionar nos ingredientes do macarrão dela. Paola deixa claro que se ela colocar mais ovo como ele está pedindo, ela vai ter que aumentar o preço do macarrão dela. Francesco sabe negociar e nem liga para isso. Paola fica preocupada em aumentar o preço, pois já está difícil vender o macarrão dela. Francesco manda eles competirem com as outras fábricas na qualidade do produto, porque quem quiser comer o macarrão de Paola vai ter que pagar mais caro. Paola pensa que se eles aumentarem o preço do macarrão, a fábrica vai fechar antes dela começar a funcionar direito. Francesco, como um homem de negócios, manda a Paola colocar mais ovo no macarrão dela, que ele garante que vai dar tudo certo. Paola faz o coroa se derreter por ela. Florinda fica olhando o carinho de Angélica e Augusto. Angélica reclama para Augusto por Rosana não ter voltado lá ainda, nem sequer para ver o filho dela. Angélica dá como exemplo ela que só falta morrer de saudade da filha deles quando ela está longe dela. Augusto é falso com Angélica ao falar que é por isso que ele sente orgulho dela. Florinda sente inveja do jeito como Augusto está tratando Angélica. Angélica percebe que Augusto está demorando demais na fazenda e desconfia que seja por causa da Florinda. Ela pergunta se ele não vai voltar para São Paulo. Ela não quer que ele perca as eleições. Augusto está muito confiante, dizendo que já está eleito. Angélica conta para Augusto que o fazendeiro que ele discutiu andou espalhando que ele não irá receber nenhum voto por essa região. Augusto fica preocupado com o que Angélica disse e ele nem sabia disso. Angélica manda o marido fazer as pazes com o fazendeiro. E Augusto fica se perguntando por que ele está fazendo isso, se ele já tinha se acertado com ele. Angélica fala que parece que tem outro candidato conversando com o fazendeiro. Angélica se vira e manda Florinda ir dormir na casa dela. Florinda discute muito com os patrões quando ela não gosta de algo e pergunta por que isso agora. Angélica é esperta e fala que ela vai colocar o filho de Rosana no quarto dela. Ela pode arrumar a mesa e ir para a casa dela. Ela olha de cara feia para Augusto, já notando que ele quer ficar lá por causa de Florinda, e manda ele para o quarto com ela. Augusto não consegue esconder o olhar dele para cima de Florinda. Depois ele corre atrás de Angélica, pedindo para ela contar direito a história do fazendeiro que está implicando com ele. Florinda fica com raiva porque Angélica mandou ela dormir na casa dela. Bartolo assume para Leonora que ele está precisando que ela volte na fazenda de Gumercindo para ganhar o dinheiro que eles estão precisando.
Leonora concorda em voltar para a fazenda de Comercinho para trabalhar lá. Bartolo diz que é por isso que ele ama ela, e ela diz que também o ama. Bartolo deixa claro que ele vai morrer de saudades. Depois ele abraça Leonora forte. Triste porque vai ter que ficar um tempo longe da mulher. Juliana e Mateu discutem. Ela deixa claro que não fez nada. Ela só foi no advogado com Marco Antônio. Mateu questiona por que Marco Antônio trouxe a filha dela de volta. Juliana repete irritada que a mãe de Marco Antônio não deixou ela visitar a filha dela. E ele, morrendo de pena, te trouxe sua filha de volta. Juliana pergunta se ele vai ficar com raiva dela agora por isso. Mateu mente dizendo que não está com raiva. E Juliana pergunta o que ele está então, para estar com a cara amarrada. Mateu deixa claro para Juliana que não está gostando dela estar saindo com o marido dela para cima e para baixo enquanto ele está trabalhando. Juliana lembra que Francesco está ajudando ele e o Amadeu. Mateu, aborrecido, lembra que Francesco é o pai do maledito do marido dela. Juliana defende Marco Antônio, mandando Mateu não chamar ele de maledito. Mateu se aborrece mais ainda por Juliana estar defendendo Marco Antônio. Juliana deixa claro que não está defendendo ninguém. Ela só não acha justo ele falar assim de Marco Antônio. Mateu fala o que não deve, dizendo para Juliana que ela continua apaixonada pelo marido dela. Juliana deixa claro que não está, porque senão ele não estaria dormindo com ela lá. Ela se vira com raiva de Mateu. Hortência está com medo de estar lá se deitando com Amadeu. Ele pergunta por que ela está com medo. Hortência deixa claro que ela tem medo de Hernandes. Amadeu manda ela esquecer o marido dela. Hortência, preocupada com seu amado, fala que ela não quer ver ele morto. Ela sai do quarto do Amadeu com pressa. E Amadeu fica sem entender o porquê agora disso. E que ele vai ter que dar um jeito no desgraçado do marido dela. Hortência volta para a cama e Dolores liga a luz com raiva. E pergunta para a filha por que ela não ficou lá com o italiano dela. Hortência fica surpresa ao ver que a mãe está acordada. E Dolores deixa claro que não tem como ela dormir, sabendo que ela está fazendo várias loucuras. Hortência confessa para a mãe que ela tem muito medo que Hernandes vá lá buscar ela novamente. Eu também tenho, porque aquele traste é capaz de qualquer coisa. Damião vê o filho com o livro na mão, lendo, e lembra que eles não conversam mais, porque ele sempre está estudando. Tizil pede desculpas ao pai por não estar dando atenção para ele. Damião não quer que o filho pare de ler. Tizil não entende o pai, ele queria conversar. Damião deixa claro que quer, ele só não quer atrapalhar a leitura do filho. Tizil, como um bom garoto, fala que vai ler depois e pergunta o que ele está querendo falar para ele. Damião conta para Tizil que ele descobriu que Juanito é o filho de Juliana, escutando a espanhola e o Antônio conversando. O que tem isso agora, pai? Damião acha estranho Juliana estar quieta e ainda não ter tomado providências sobre o filho dela. Tizil conta o que escutou na casa bancária, que já tem advogado cuidando do caso de Juliana. Damião fica surpreso com isso. Mariana está cuidando do pobre do Francesquinho, rejeitado pela família. Rosana é falsa com Marco Antônio, mentindo que ela achou muito bonito ele devolver a guarda da filha para Juliana. Marco Antônio se aproxima de Rosana, deixando claro que Juliana não é mais mulher dele. Ela é apenas mãe da filha dele. Ele deixa claro que se a mãe dele andou envenenando a cabeça dela contra ele, não é nem para ela falar, porque ele não quer ouvir. Rosana pergunta mansinho para Marco Antônio se ele se aborreceu com ela. Não, eu não me aborreci, mas eu posso me aborrecer. Rosana torna a ser falsa e repetir o que ela achou que ele fez muito bem em deixar a filha dele com a Juliana. Marco Antônio é irônico, igualando ele e o italiano que deixou o filho dele com ela. Rosana deixa claro que sente um remorso grande por estar longe do filho. Marco Antônio fala que a preocupação dele agora é conseguir devolver o filho de Juliana, que foi levado para a Santa Casa de Misericórdia. Rosana fala com um tom mais alterado que ela também está sabendo dessa história. Marco Antônio lamenta a mãe ter feito essa maldade, dizendo que se ela não tivesse feito isso, poderia ter sido tudo diferente. Rosana olha com raiva para Marco Antônio, completando que seria a Juliana quem estaria deitada lá com ele, não ela. Marco Antônio não fica por baixo de Rosana e fala na cara dela que ela estaria com o Mateu na cama dela e não lá com ele. Rosana fica com raiva perguntando para Marco Antônio se ele está querendo dizer para ela que ele ainda gosta de Juliana. Marco Antônio não responde nada e pergunta para Rosana se ela jura para ele que ela já esqueceu o italiano Mateu. Rosana mente na cara dura, falando que se ela não tivesse esquecido Mateu, ela não estaria lá com ele. Marco Antônio manda a Rosana parar de odiar Juliana. Ele coloca a Rosana em seu peito para ela se acalmar da raiva dela.
Enquanto isso, Juliana está sofrendo por Mateu ficar implicando com a filha dela, e ele lá do outro lado emburrado. Ele não quer nem se deitar do lado dela furioso. Juliana está chateada com toda essa situação. Ele tinha que aceitar a filha dela se ele ama ela de verdade. Marco Antônio senta pela manhã na mesa do café e conta para Janete que Gumercindo parece ter mais dinheiro do que eles pensavam. Janete fica interessada em saber se Gumercindo pagou aquela mansão à vista. Marco Antônio conta que sim, por isso ele fez um belo negócio. Janete fica interessada em saber se o dinheiro de Gumercindo estava no banco de Francesco. Marco Antônio diz que não. O dinheiro de Gumercindo estava aplicado em um banco no exterior. Janete gosta de saber que não era no banco de Francesco que estava o dinheiro de Gumercindo. Marco Antônio defende o negócio do pai, deixando claro que a casa bancária dele também está crescendo. Janete, como sempre debochando, fala: ele tendo cliente como aquela macarroneira? Marco Antônio se aborrece pela mãe começar a destilar o veneno dela de manhã cedo e pede licença se retirando da mesa para trabalhar. Janete fica com raiva por Marco Antônio estar se doendo pela amante do pai. Mariana lembra a Janete que o Francesco já fez um filho na italiana. Janete pergunta para Mariana se ela acredita mesmo que o filho seja de Francesco. Mariana pergunta por que não poderia ser. Janete deixa claro que isso é impossível. Ela conhece aquele velho e se retira de lá. Luísa debocha de Janete, falando que parece que ela não conhecia mesmo o velho carcamano dela. Mariana deixa claro para Luísa que ela está ansiosa para conhecer a italiana macarroneira. Rosana está indo para a fazenda com os pais para ver o filho dela. Ela toca no nome de Angélica, pensando que ela vai gostar da casa de São Paulo. Maria do Socorro deixa claro que Angélica não vai abandonar as fazendas para ir morar em São Paulo. O Gumercindo defende Angélica, dizendo que ela está certa. Já que o marido não cuida do que é deles, ela cuida. Maria do Socorro fala que a filha faz isso porque gosta. O Gumercindo fala besteira, dizendo que a Angélica é o filho homem que ele nunca teve. Rosana fica com ciúmes do que o pai falou, dando a desculpa de que ele falando assim ela se sente rejeitada. O Gumercindo chama a atenção de Rosana, mandando ela não falar bobagem. Maria do Socorro se mete para defender Gumercindo, dizendo que ele não faz diferença entre as duas filhas. Rosana afirma que ele faz sim. O Gumercindo fala na cara de Rosana que não é para ela ficar reclamando, deixando claro que Angélica nunca causou aborrecimento para ele como ela causou. Rosana pede desculpas para o pai. Gumercindo pergunta para Rosana como vai ficar a situação do filho dela. Rosana não quer levar o filho para a casa de Marco Antônio, falando que a mãe dela cuida para ela. Ela vai estar sempre perto dele. Ela não quer constranger o Marco Antônio levando o filho dela lá para dentro daquela casa. Gumercindo deixa claro que eles vão cuidar do neto deles. Antônio conseguiu o que queria. Mataram Hernandes. E quando ele vê a notícia no jornal, ele faz cara de impressionado. Quando ele chega em casa, ele mostra o jornal para Dolores. Dolores começa a ler a matéria do jornal sobre o casal de amantes que foram encontrados mortos. Ela se toca de quem seja que foi morto quando ela lê o endereço da residência onde tudo aconteceu. Dolores fica horrorizada quando descobre sobre o que aconteceu. E Antônio, fingindo que não sabe de nada, fala para Dolores que mataram o Hernandes.